Oi, turma, tudo bem? Hoje é nosso terceiro dia de aula de História e Geografia, então hoje é a nossa aula 3 de História. E nós vamos então utilizar o nosso livro de História. Nós vamos lá para a página 21. Na página 21, a gente vai fazer algumas atividades, né? Vamos lá então. A gente vai observar essa imagem que tem no nosso livro também, mas vocês podem observar aqui na tela do computador, né, que vai estar um pouquinho maior. A gente tem que observar essa obra que é chamada de moagem da cana, né, que é eles estão moendo a cana para produzir açúcar e etc, né, cana de açúcar. E a gente tem ali no cantinho da imagem que está dizendo que essa obra foi produzida de Benedito Calixto em 1830. A gente pode observar ali na imagem várias coisas, né? No primeiro plano da imagem, que é o que está mais perto da tela, a gente vê uma pessoa, né, carregando um negro, uma pessoa negra, que era um escravo, carregando a cana-de-açúcar, né, em montes. E um outro ali empilhando a cana-de-açúcar. Lá no segundo plano, então, a gente vê um outro escravo trabalhando e um outro empurrando os bois para poder girar a moenda, né? Para poder moer a cana. Então, a gente vai responder, observando essa imagem, a gente vai responder a letrinha A. Que atividade desenvolvida no território brasileiro está sendo retratada ali? A extração de pau-brasil, o manuseio de cana-de-açúcar ou o transporte de mercadorias? Vocês vão fazer um X na opção correta. E que elementos, então, da pintura confirmam a nossa resposta? A gente está vendo ali, então, né? Talos de cana-de-açúcar, a presença de pessoas escravizadas trabalhando, a moenda da cana-de-açúcar. Pausem o vídeo para responder e depois retornem a B. Então, esse lugar que está retratado nessa imagem é um engenho de cana-de-açúcar. Então, em qual lugar que era representada ali essa atividade, onde ela era realizada? Então, ela era realizada nos engenhos, né? E na imagem, ali na letra C, quem está realizando aquelas atividades? Vocês sabem? Além dessas pessoas, quem mais trabalhava, então, no espaço rural antigamente? Eram os feitores, os mestres de açúcar, as pessoas livres e também os senhores do engenho, né? Que eram como se fossem os patrões, era quem mandava nos engenhos, então. Agora, então, a gente vai para a página 22. Tudo isso que a gente está respondendo, a gente viu ontem na live, né? Agora, então, a gente vai para a página 22, fazer a número 2. A número 2 tem o seguinte enunciado: as pessoas escravizadas eram a principal força de trabalho nos engenhos brasileiros. De acordo com o que você estudou sobre elas, responda aos itens. Então, A. Explique quem eram as pessoas escravizadas. Então, vocês vão lembrar tudo que a gente falou na live e também o que a gente falou na aula de segunda-feira, né, de história, sobre as pessoas escravizadas, quem elas eram, e vão pausar o vídeo para responder com as palavras de vocês. Podem pedir ajuda para o papai, para a mamãe, para a avó, para o vô, para quem estiver em casa com vocês também, se vocês não souberem como responder, né? Às vezes a gente sabe, mas não sabe ao certo como vai escrever. Então pode pedir ajuda de um adulto, tá? Agora, então, vamos fazer a letrinha B. Marque um X nos trabalhos que eram dados aos escravizados nos engenhos brasileiros. Então, é mais de uma opção, né, gente? Então, vamos lá.
Quais os trabalhos eram dados aos escravizados nos engenhos brasileiros? Plantar e colher cana? Se você acha que faça um X. Produzir açúcar, controlar a qualidade da produção, supervisionar o trabalho dos vaqueiros, administrar os engenhos e realizar diversos afazeres, conforme a necessidade. Então, vocês vão pensar cada uma das alternativas. É mais de uma alternativa, né? Porque eles tinham mais de uma função. Então, vocês vão pensar. Eu acho que é colher e plantar cana. Faça um X. Eu acho que é essa. Faça um X. Eu acho que é essa também. Faça um X, tá bom? Então, pausem o vídeo para responder e depois voltem para a gente fazer a 3. Muito bem. Vamos continuar na página 22. Agora, a gente vai fazer a número 3. Na número 3, tem um texto ali abaixo. Leia o texto abaixo que descreve como era o estilo de vida de proprietários de engenhos no Brasil. Então, a prof vai ler e vocês acompanham a leitura no livro. Viam-se talheres de prata, louças finas importadas da Europa, vinhos franceses, italianos e portugueses. Seus senhores vestiam roupas de bom gosto, principalmente quando de suas viagens às cidades. Nessas oportunidades, cavalgavam animais de pura raça, ofuscando com seus arreios de prata a quantos os viam passar. Quais são, então, os elementos desse texto que indicam a riqueza desses senhores? Quais são os elementos que indicam que eles eram ricos, que eles tinham coisas extravagantes? Releiam o texto, né? Pausem o vídeo, releiam o texto para encontrar ali no texto o que dizia que essas pessoas tinham riquezas. Respondam e depois retomem o vídeo. Nós vamos agora, então, para a página 23, fazer a atividade número 4. A 4 tem a letrinha A, B e C. Tem um poema ali que foi inspirado na vida dos vaqueiros. A gente vai ler o poema, a prof vai ler e você acompanha a leitura aí em casa. O poema tá aí no livro, tá, gente? Vida de vaqueiro. Lidar só com o animal é a missão do vaqueiro. Cuida bem da vacaria, trabalha a semana inteira, não tem repouso de um dia. Sua cama é a cocheira. Enfrenta chuva e calor, pois trabalha com amor. Que ao gado ele quer bem. Então, ali na A, tá perguntando, né? Que tipo de trabalhador eram os vaqueiros na época dos grandes engenhos? Eles eram trabalhadores escravizados, livres ou domésticos? O que vocês acham? Façam um X na alternativa que vocês acham que é a correta. E na B, em geral, com quais animais o vaqueiro lida? Com cães e gatos, com pássaros e abelhas ou com bois e vacas? Façam um X, então, na resposta. E vamos para a C. De acordo com o poema, como é a rotina, então, do vaqueiro? Copiem trechos que justifiquem a resposta de vocês. Ali no texto diz como é a vida do vaqueiro, como ele trabalha. Então, vocês podem reler o texto e tirar algum pedacinho dele que diga como é a vida do vaqueiro. Tudo bem, gente? Então, o textinho que tem ali embaixo, que fala do cultivo de café nas fazendas brasileiras, a gente vai ler somente amanhã, tá bom? Então, não se preocupem em fazer a leitura dele, não precisa. Assistam a aula de geografia e até amanhã. Um beijinho!